Este é um vídeo muito interessante do Nicodemos, onde ele aborda a questão: será que o mundo vai melhorar pelo esforço humano ou ele só vai piorar daqui até o juízo final? Vamos assistir o vídeo completo e depois nós voltamos com algumas objeções importantes. E não nos enganemos quanto àqueles que querem nos enganar quanto à chegada do Messias, e também que o mundo não vai melhorar pelos esforços humanos. Eu tenho uma visão de mundo que eu não quero perder o otimismo, né? Mas o mundo vai ficando pior, porque ele vai descambar no espírito do anticristo. O espírito do anticristo atua, e os povos se reúnem, eles se levantam contra Deus e contra a sua igreja. Deus pode conceder alguns períodos de alívio, mas aí ladeira abaixo, gente. Não há esperança para que o mundo um dia vai ficar um lugar melhor. Só os utopistas que não conhecem a Bíblia acham que a ONU, que Donald Trump, que Bolsonaro ou qualquer outro, né, apareça. E quando eu estou dizendo isso, não estou indicando nada politicamente, meu voto, não estou indicando absolutamente nada. Mas eu apenas usei como exemplo, né, de que as pessoas, às vezes até o crente, coloca as esperanças num libertador humano, num político, num líder e tal, e a gente fica pensando naqueles líderes religiosos como se o mundo fosse... Eles não vão conseguir absolutamente nada. Nossa única esperança é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele vier e com o sopro da sua boca destruir o anticristo e todos esses poderes, lançando no inferno Satanás e os seus anjos, vencendo a morte através da ressurreição do seu povo, estabelecendo o juízo final. Essa é a nossa esperança. Se você tem alguma esperança, qualquer coisa humana, eu espero que hoje não mais, para que nós vivamos aqui nesse mundo como de fato somos, peregrinos, forasteiros. Aqui não é o nosso lar, mas nós caminhamos para aquela cidade celestial. Queira o nosso Deus nos guardar e nos preservar do espírito do anticristo, dos falsos profetas, daqueles que iludem, dos falsos irmãos. Queira Deus nos manter na fé verdadeira, na expectativa da vinda do Senhor Jesus, fazendo a oração final da Bíblia, que está escrita no final do livro de Apocalipse: Maranata, ora vem. O que o Nicodemos acabou de fazer agora é um erro de raciocínio chamado non secto, né? Quando a conclusão não se segue da premissa. Nesse caso, a conclusão não se segue do texto. Porque dizer que tudo vai acabar muito mal não significa necessariamente dizer que daqui para frente tudo vai piorar. São duas coisas diferentes. Por exemplo, imagine que eu chego para uma criança de 4 ou 5 anos que ela não sabe o que é velhice, não sabe ainda que um dia vai crescer e coisas assim, e eu digo para ela em tom profético: olha, um dia tudo vai ficar ruim para você, você vai ficar doente, seu cabelo vai cair, sua pele vai ficar toda enrugada e você vai começar a perder sua capacidade de pensar, vai ficar senil e aí você vai morrer. Profetizei um fim trágico para a criança. Isso significa então que a partir dos seus 4 anos em diante tudo irá piorar para ela? Óbvio que não. Ela primeiro vai se desenvolver, muita coisa vai melhorar para ela, vai ficar mais inteligente, vai ficar mais forte, vai ficar mais atlética, ela vai crescer, ela vai chegar ao ápice da vida na maturidade, e aí depois da maturidade é que o peso da idade vai começar a atrapalhar ela mais, mas ainda assim ela vai ter outros ganhos, ela vai ganhar sabedoria, ela vai ganhar mais dinheiro, ela vai ganhar neto, vai ganhar uma família. Então, na boa parte da vida, ainda quando a velhice começa a decair certas coisas, muitas outras mais melhoram. Apenas digamos assim, na terceira idade mais avançada, né, muito mais próximo de morrer, é que você pode dizer que
as perdas superam todos os ganhos, né? Que a pessoa começa a ficar senil, não consegue fazer mais nada sozinha. Então só aí realmente que a gente pode dizer que há uma piora total. Tá, então isso mostra que a conclusão não segue necessariamente da premissa. Ao menos no caso individual, né? Mas e no caso coletivo? No caso coletivo não é diferente, tá? Cristo, ele previu, ele disse, olha, o fim do mundo vai ser assim, o apocalipse vai ser assim. Mas ele não disse, daqui para frente é só para trás, daqui para frente é só ladeira abaixo. Não tem um trecho do evangelho que diga isso, que o esforço humano vai ser absolutamente inútil. Nada do que vocês fizerem aqui vai melhorar coisa nenhuma. Não só isso não está escrito, como é teologicamente impossível que isso esteja escrito. Por que é impossível que Jesus diga isso? Porque se Jesus dissesse isso, seria uma mentira. Porque muitas coisas melhoraram. Objetivamente melhoraram. Muitos índices melhoraram. Por exemplo, antes da Revolução Industrial, 95% da humanidade estava na extrema pobreza. Hoje, menos de 10%. Né? Em Roma, você tinha a escravidão, que depois da ascensão do cristianismo ela foi substituída pela servidão voluntária, que era muito mais amena e voluntária. Né? Você teve as democracias que surgiram primeiro na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, por ação de protestantes. Você teve o fim da escravidão moderna, você teve o fim da segregação e os direitos civis também muito por militância de cristãos. Então é indubitável que a segurança hoje é melhor de se viver do que na Idade Média, né? Você, vikings invadindo mosteiros, violando freiras, muçulmanos invadindo a Europa, você tinha um monte de guerras religiosas, um monte de peste negra, um monte de barbárie, gente queimando os outros assim na fogueira, em Salém. Então, tipo assim, um monte de barbárie. Tudo melhorou? Certamente que não. Por exemplo, você pode pensar que talvez hoje a promiscuidade sexual seja maior do que nunca antes no mundo, né? Mas isso só começou a acontecer da década de 60 para cá, né? Até a década de 60 não era assim, e também não é em todos os países, né? Ainda no Japão e na Coreia do Sul, eles são bem mais conservadores, não são santos, mas são bem mais conservadores do que no Ocidente. Então, embora as coisas oscilem, elas podem melhorar num aspecto, depois cair no outro, melhoram numa coisa, piora na outra, etc. No geral, podemos dizer que no somatório de tudo, as coisas melhoraram. Como você pode dizer isso? É simples, só se você perguntar. Se você puder escolher, você preferia viver nos dias de hoje, ou você ia querer viver em Roma antiga, muito provavelmente como um escravo, como um servo de alguém, né? Você preferiria no dia de hoje ou na Europa medieval, refém de peste negra, da fome, sem entendimento nem nada? Então você seria hipócrita, né? A maioria, uma galera menos pessoas assim, né? A não ser quem tem uma visão muito idealizada do passado, que não é real, eu preferiria viver no dia de hoje. Então é óbvio que no somatório das coisas, no somatório de tudo, as coisas melhoraram. Até mesmo melhorou em compreensão do evangelho, né? Em compreensão dos direitos. Hoje, coisas que cristãos em massa faziam e no passado que eram absurdas, não fazem mais, né? E se você perguntar se a pessoa preferir viver no dia de hoje ou no futuro, considerando que no futuro muito provavelmente você vai ter muitas doenças erradicadas, você vai poder prolongar a vida muito mais, você vai ter uns entretenimentos com realidade virtual de uma forma muito impensável hoje em dia, né? Você de repente poder viajar para outros planetas ou outros lugares assim de uma forma muito barata e rápida. Acho que a maioria das pessoas preferia viver no futuro, né? Ao menos no futuro
não são distópico, né? A maioria das pessoas acredita que vai ficar melhor, né? Então, tipo assim, não necessariamente o que ele está a ilação que ele está fazendo, porque não está no texto, né? Isso é claro que não está no texto. Ela não só não é um non secto no sentido lógico, ele não faz sentido lógico, quanto não faz nem sentido empírico, porque você está contradizendo a realidade do mundo empírico. E não só isso, é uma coisa muito perigosa de se dizer, porque induz as pessoas ao conformismo político. E o conformismo político ceifa milhões de vidas. Eu imagino esse mesmo discurso, exatamente igual, sendo dito no período da segregação dos Estados Unidos, né? Tem lá aquele pastor que não quer se envolver com a luta política pelos direitos civis, pelo fim da segregação, mas ele procura dar uma aparência de piedade, justificando a inação dele, dizendo: sabe, não adianta a gente lutar porque o mundo jaz no maligno e tudo vai piorar, e o fim do mundo é ruim. Então, cara, o fim do mundo é ruim, mas você não sabe se o fim do mundo é agora, né? Só Deus sabe, nem Cristo sabe, né? Já está escrito: maldito é o cara que acha que sabe mais do que Cristo, que vai calcular e vai dizer que vai ser agora, né? Ou na área de hoje você não sabe. Então imagina o quão perigoso é esse discurso. Mas no tempo da escravidão, não, olha só, tudo vai piorar. Para que lutar pelo fim da escravidão? Isso é um sonho inútil, né? Para que lutar pelo fim da segregação? Esse Martin Luther King, ele não entende nada de teologia, cara. É um bobo, é um herege, esse Martin Luther King. Imagina lutar contra... Por que a gente vai lutar contra Hitler? Por que a gente vai lutar contra a expansão soviética? Não, o mundo tá perdido. Deixa eles dominar a Europa, deixa eles dominar o mundo, né? Imagina aonde estaríamos se esse discurso fosse levado a sério. Eu não estou dizendo que é um discurso sem pé nem cabeça. Ele é verossimilhante, né? Ele é enganoso, porque o diabo, ele usa mesmo pessoas eleitas, né? Como ele usou Pedro, para nos transmitir inverdades que parecem verdades, né? Porque você olha, imagina, você convivendo com escravidão, convivendo com séculos de preconceito e discriminação racial, é natural que a pessoa ache que isso nunca vai mudar, né? Você vivendo na Segunda Guerra, vendo todas aquelas atrocidades acontecendo, é natural que você olhe e pense: tá perdido, tá ferrado. Mas o Deus que nós cremos é o Deus do impossível. É o Deus que já salvou o povo dele de várias situações que pareciam impossíveis e deu a vitória. Que salvou os eleitos dele das covas dos leões, de coisas impossíveis. Não é um Deus de milagre, não um Deus morto, né? Não um Deus que ele ajudou a humanidade, ajudou as pessoas ali naquele século. Hoje em dia, cara, é cada um por si e Deus por ninguém, né? Não é esse Deus, esse é um falso Deus. Então, nós objetamos do ponto de vista lógico, do ponto de vista empírico, agora vamos objetar do ponto de vista bíblico. Jesus diz no Sermão da Montanha que somos o sal da terra. O que significa isso? Ora, o sal era usado na carne, para preservar a carne. Ou seja, isso significa que um dos nossos mandamentos é evitar a corrupção do mundo. Que a carne vai apodrecer, que o mundo vai apodrecer é inevitável, mas o nosso dever é desacelerar essa degeneração, desacelerar a corrupção dos costumes, da moral, da política, da arte, de tudo, da cultura, de tudo, né? O sal, que não salga a terra, diz Cristo, só serve para quê? Para ser pisado, para ser jogado fora, né? Ele diz que nós somos a luz do mundo. Luz para guiar as pessoas para quê? Para o erro? Não, porque é moralmente certo, porque é justo, porque é politicamente, porque é bom, obviamente. E que a luz que não ilumina ninguém, porque é certo, né, porque é dever, porque vai fazer bem para todos, não serve para nada, vai ser guardado debaixo da cama. Outra parte interessante é quando Cristo fala que o reino de Deus é como uma semente
de mostarda, que é muito pequena no começo, mas ela vai crescendo, crescendo, fica tão grande que as aves do céu usam ela, a sombra dela, né? Ou seja, ele está descrevendo aqui como o evangelho se espalha. Ele vai aos poucos se espalhando, as pessoas vão contando as outras e o reino vai crescendo, as pessoas que pertencem ao reino vão crescendo. Agora, se você aumenta o número de pessoas numa sociedade tementes a Deus, você melhora ou piora essa sociedade, né? Se você vai ensinando a ética, a moral que Cristo nos deixou, e as pessoas vão se dedicando mais a seguir essa moral, será que a sociedade piora ou melhora? É evidente que uma sociedade boa é feita de pessoas boas. E conforme o evangelho o verdadeiro evangelho se expande, as pessoas se tornam pessoas melhores e lutam por hábitos melhores, por leis melhores. Elas exercem desobediência civil quando essas leis ferem princípios de Deus, ferem princípios fundamentais. Elas espalham a verdade. E por isso que a gente vê que o Ocidente foi melhorando muito em função de pessoas que estavam movidas por esse espírito cristão real. O evangelho real, que envolve amor real pelo próximo. Porque se você for pensar que o mendigo vai morrer de qualquer jeito, eu não vou nem ajudá-lo, né? Você é como o fariseu que vê o cara lá caído na estrada e coitado. Mas o mundo é assim mesmo, né? Fazer o quê? E vai embora. Né? O que adianta tratar ele? Vai morrer uma hora, né? Como escreve Tiago, a fé sem obras é morta. Isso não é defender salvação pelas obras, mas antes dizer que as obras são um sinal de fé. Como diz Tiago, pelas minhas obras eu mostro a minha fé. Fé em quê? Fé em Cristo. O que significa ter fé em Cristo? Né? Ter fé em Cristo, será que é só acreditar que Ele vai te salvar? Basta crer que Ele vai te salvar, que Ele te salva? Claro que não. As pessoas que Cristo diz que vão bater lá no dia do juízo e falar: mas Senhor, Senhor, no seu nome expulsamos demônios, fizemos muito maravilha, e Cristo vai dizer: aparta-te de mim, nunca vos conheci. Essas pessoas acreditavam que Cristo ia salvar elas. Estão ali falando, esperando que Cristo a salve. Ainda assim eles não salvam. Por quê? Porque Ele nunca os conheceu. O que significa que, na verdade, eles nunca conheceram Cristo. Nunca entenderam o que Cristo representava, o que Cristo ensinava, o que Cristo queria como elas vivessem. Certo? Os demônios acreditam que Cristo é Filho de Deus e temem, como diz Tiago. Mas ainda assim as obras dele são mais. Cristo diz: aquele que me ama, aquele que cumpre o meu mandamento, este é que me ama e será amado pelo meu Pai. Por que as obras são uma consequência de uma fé verdadeira? Porque quando você diz: olha, eu acredito em Buda, o que significa isso? Você acredita naquilo que o Buda ensinou acerca de si mesmo, acerca do universo, acerca da moral. Você acredita em Buda. Se eu digo: eu acredito em Platão, significa que você acredita naquilo que Platão ensinou. Que o Platão ensinou sobre Sócrates, que o Platão ensinou sobre moral, sobre o que ele ensinou sobre o universo, sobre si, sobre tudo. Isso significa crer em alguém. Tá? Então você acreditar em Cristo é crer no que Cristo nos ensinou, em termos teológicos, em termos morais, em termos históricos, em tudo. Tá? Você não pode pegar um único aspecto daquilo que ensinou, que Ele morreu na cruz para os nossos pecados, e por mais importante que seja esse aspecto, dizer que esse é o único aspecto que você precisa saber, porque notoriamente, escrito ali, não é o único aspecto que você precisa saber para realmente conhecer o Messias, para realmente conhecer, para realmente crer nele. Né? Você precisa crer nos ensinamentos dele, né? Mas para certos, não digo, para 99% dos pastores, e aqui não vou citar o nome de um outro, o que é interessante não é ensinar ensinamentos morais, né? Porque muita gente fica chateada de ser corrigida. Né? Eles querem ensinar a parte de crer, né? Em Cristo, mas a parte de crer no que Ele ensinou, aí deixa para lá. Né? Mas se você sinceramente acredita, é tocado por esses ideais, e você aceita Ele como seu mestre, você se faz discípulo dele, você aceita Ele como seu Senhor, você começa a querer obedecê-lo. Você não vai se tornar o melhor servo possível, né?
do mundo, mas com o tempo você vai melhorando, você vai ficando com a prática, vai levando à perfeição, você vai ficando melhor em servir, né? O Espírito de Deus vai agindo em você e vai lhe aperfeiçoando, vai lapidando. Esse tipo de pessimismo ontológico, que não é justificado na Bíblia, ele é uma profecia autorrealizada. E induz as pessoas deixam de agir porque pensam, não vai adiantar de nada. E aí no final as coisas pioram por conta disso, aí o sujeito fala, tá vendo? Falei que ia tudo piorar. Como a Bíblia diz, maldito é o que coloca, o Apocalipse diz, maldito é o que acrescenta coisas nesse texto ou retira coisas desse texto. Então não tem problema você dizer, olha, isso é minha interpretação, ou isso é minha dedução do texto, isso é ok. Agora você falar uma coisa como se tivesse no texto, né, como se fosse uma obviedade do texto, isso é errado, né? Eu não estou dizendo que ele faça isso de má fé ou com má intenção, porque eu não sei o caráter dele. A pessoa, ela pode errar por deficiência intelectual, por não estar acostumada a não conhecer não conhecer em profundidade as formas de raciocínio, a lógica, ou não conhecer muito de história, não conhecer de filosofia. As pessoas podem errar, né? Ou por ignorância, ou por dificuldade de raciocínio. Mas, normal, pessoas de boa fé podem errar. Porém, em muitos casos, não estou dizendo que necessariamente é o dele, mas na maioria dos casos de erros muito óbvios, isso está ligado a um certo pecado, uma certa inclinação do nosso coração. Porque para pensar, se a pessoa realmente ama os seus próximos, se ela realmente sente compaixão pelos seus próximos, né? Quando ela ouve dizer não tem nada que a gente possa fazer para os seus próximos, ela não aceita isso. Ela pensa, não, peraí, não tem nada que eu possa fazer para ajudar essas milhares de pessoas que sofrem. A Bíblia manda eu amar meus próximos. Como eu posso amar meus próximos se eu não quero fazer o bem para eles? Se meu voto pode fazer bem para eles, como eu vou jogá-lo no lixo? Eu vou usá-lo para fazer o bem, né? Então a pessoa começa a analisar, por que você está dizendo que eu não posso fazer bem para eles, né? Não posso ajudar em nada? Então ela analisa e ela percebe, eu acho que isso aí está errado, isso não está escrito na Bíblia. Ela consegue detectar o erro de raciocínio mais facilmente, porque ela está muito interessada em fazer o bem para o próximo, ela está muito interessada, ela sente compaixão real. Então por isso que ela não chega a essas conclusões em primeiro lugar, e se alguém tenta colocar essas conclusões, ela fica com o pé atrás, raciocina um pouquinho e percebe o erro, né? Agora, a pessoa com mais impiedade, que é mais indiferente ao próximo, que ela não quer entrar em conflito com Roma, não quer entrar em conflito com o status quo, quer só garantir o próprio status quo, né, que ela está numa posição mais egocêntrica, ela abraça esse tipo de tese sem nem pensar duas vezes, sem nem analisar, esse raciocínio faz sentido ou não. Ela já que bom que raciocínio, fica feliz que encontrou uma justificativa para justificar a própria impiedade e indiferença com relação aos seus próximos, né? Provavelmente, não estou dizendo que é o caso de A ou B, se é dele ou não conheço a vida dele, não conheço o que ele fala. Eu estou falando de estatisticamente. Quando a pessoa parece recusar a verdade e ir de contra, argumentar muito fortemente, apesar dela ter capacidade de saber a verdade, dela dedicar a vida a estudar a verdade, ela ainda assim defende a mentira, na maioria das vezes é um coração que está tomado por certas paixões ruins, né? O próprio Nicodemos, e é muito irônico que ele se chama Nicodemos na Bíblia, né? Ele leva uma bronca de Jesus por causa disso, né? Você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Por que Jesus é muito mais duro com os fariseus do que com as pessoas comuns? As pessoas comuns, elas não têm tempo de estudar, não têm tempo de ler, não têm tempo de buscar a verdade, né? Elas são muito tomadas pela necessidade de sobrevivência. Então elas estão só raciocinando sobre o seu contexto imediato. As pessoas que se dedicam a serem mestres em alguma coisa,
elas têm todo o tempo do mundo para estudar o contraditório, para estudar a opinião delas, estudar os argumentos contrários à opinião dela. Então, se ela permanece no erro, numa opinião errada por muito tempo, isso significa o quê? Que ela não deu muito ouvido às opiniões contrárias, ela não buscou, não se interessou o suficiente em ouvir o contraditório, na maioria das vezes. Né? Às vezes não, às vezes pode ter outra explicação. Na maioria das vezes é isso. Então, isso nos permite entender por que Jesus cobra muito mais dessas pessoas, dos doutos na lei, do que das pessoas comuns, porque muito foi dado aos doutos da lei, né? E muita responsabilidade eles tomaram para si. Guias cegos levam as pessoas pro abismo. E eu friso aqui, eu concordo com ele, você não deve idolatrar político, nenhum político é salvador de ninguém, só Cristo salva, nenhum político vai resolver tudo de uma hora para outra, você não deve idolatrar. Políticos são humanos, com erros de caráter humanos, às vezes muito maiores do que da média, com mentiras, com falsidades, com erros intelectuais, com falta de sabedoria, com falta de discernimento, com teimosia, com todos os erros do mundo que qualquer ser humano tem, o político pode ter e, frequentemente, muito mais. Ainda que, ou principalmente os que são idolatrados e têm todo um culto à personalidade associada. Tá? Então, isso eu não discordo. Agora, uma coisa é você lutar pelo fim do apartheid, que é uma causa justa, outra coisa é você idolatrar o Mandela. São duas coisas diferentes. Né? Você quer o fim do apartheid, mas não necessariamente você quer idolatrar o Mandela. Né? Você pode querer o fim da segregação, mas você não quer idolatrar o Martin Luther King. Você apoia o Martin Luther King na medida que ele é uma ferramenta para levar a segregação ao seu fim mais rapidamente. Mas não é porque você idolatra, necessariamente vai idolatrar o Mandela, ou necessariamente vai idolatrar o Martin Luther King, porque você está querendo pôr fim nessas coisas, né? Olha que interessante, fala 2 Timóteo 3. Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro. Aí ele vai listando vários defeitos e termina dizendo: mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, embora tenham a aparência de piedade, negam o seu poder. Afaste-se destes também. Ora, o que é ter aparência de piedade e negar o seu poder, né? O cara aparenta que tem religiosidade, que ele ama a Deus e os seus próximos, porém, na prática, ele nega o poder do amor de Deus, o poder de Deus em melhorar as coisas. Então, quando você fala, eu amo muito os meus próximos, amo muito a Deus, né, temos que fazer o bem, aí quando chama o sujeito para fazer o bem, para melhorar as coisas pelo próximo, a melhorar o mundo pelo próximo, aí ele nega o poder de Deus. Deus não pode fazer isso, isso é impossível. Ou seja, na prática você prega fazer o certo, mas você nunca faz o certo, porque o certo nunca vai dar certo, né? Então na prática você não está pregando moral nenhuma, porque a moral não funciona na prática, você está pregando uma aparência de moral. E aí o texto continua descrevendo: eles são os que se introduzem pelas casas e seduzem mulheres vulneráveis carregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento de verdade. Sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento de verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. Estes homens têm a mente depravada e são reprovados na fé. Contudo, não irão longe, pois a insensatez deles se tornará evidente a todos, como no caso daqueles dois. Ora, só existe dois tipos de pessoas más: aquelas que fazem maldades e aquelas que nada fazem para parar as primeiras, né? Ou você é mau por ação, ou você é mau por inação. Isso é o próprio Cristo que fala, né? Quem não está por mim, está contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Se você não está fazendo nada para parar o mal, você está favorecendo o mal. Então, o bem exige proatividade. Os homens, geralmente, são proativos em combater o mal, em trazer justiça,
enquanto as mulheres geralmente são mais proativas em fazer o bem, né? Em fazer caridade, em fazer ajudar os próximos. Isso não significa que você vai brigar toda hora, você vai ser pacificador. Raros momentos que vão ver perigo real que você exige recorrer a uma luta mais agressiva, mas momentos assim inevitavelmente vão existir, uma hora ou outra, né? O próprio Cristo manda comprar espadas porque serão perseguidos. Perseguidos por quem? Por pessoas aleatórias na rua? Não, perseguidos pelo Estado, perseguidos por Roma, né? Então, até mesmo a resistência armada civil, em casos como um Estado ditatorial, uma golpe, um Estado nazista invadindo, isso é legitimado pelas próprias palavras de Cristo. E se os cristãos não tivessem feito isso no início, teriam sido eliminados e o cristianismo nunca teria se expandido. Então isso não é um ponto qualquer. Não é tipo uma discussão, um debate teológico sobre um detalhezinho aqui e ali. Não, isso é a essência do que é ser heroísmo, do que é o heroísmo. O ser herói é você fazer o certo, mesmo quando pareça impossível dar certo. Se aquela situação exige você dar o exemplo, exige você continuar na justiça, mesmo que todas as probabilidades estejam contra você. Isso é o heroísmo. Não significa, novamente, que você não possa fugir eventualmente. Eventualmente podemos fugir, é estratégico, mas a fuga nunca é a solução final, porque ainda que você se isole numa comunidade, em determinado momento, o mundo vai crescer tanto em iniquidade que ele vai olhar para essa sua comunidadezinha isolada e vai pensar, por que esses caras aí estão vivendo bem enquanto a gente está aqui todo ferrado? Vamos invadir essa comunidade aí e tomar o que é deles, eles não podem viver se não for do nosso modo. Uma hora isso inevitavelmente acontecerá. Então toda fuga é apenas temporária, é apenas uma estratégia para você se reagrupar, se reorganizar suas forças. Mas inevitavelmente uma hora você vai ter que voltar ao combate, ao conflito. Como diz Cristo, não penses que eu vim aqui trazer a paz, eu vim trazer a espada, eu vim trazer a guerra, o conflito. Então se você renuncia a este conflito para ter uma posição cômoda, você está renunciando ao próprio Cristo, você está renunciando à sua proatividade. Você acha como o fariseu que não estou fazendo nada de errado, né? Enterrei meu talento na areia, né? Você pensa como o jovem rico, nunca ofendi meu pai, desrespeitei meu pai, minha mãe, nunca roubei. Para ele isso é muito fácil, ele tem muito dinheiro. Então, muita gente puxando o saco dele, não precisa roubar, não precisa respeitar o pai, nem a mãe, né? Mas o que ele fez de positivo? Ele doou dinheiro para os pobres, né? Não quis fazer isso, ficou triste, né? Ele combateu o mal de alguma forma? Não. Então, tipo assim, a regra moral antigamente a regra de ouro do mundo pagão é: não faça para os outros o que você não queira que façam para você. Mas a regra de ouro de Cristo é ligeiramente diferente e significativamente diferente, é positivamente diferente. Ele diz: faça para os outros o que gostaria que fizessem por você, né? Não faça para o outro que não queira que o outro não faça. Seja proativo, faça por ele, não fique só inativo, mas faça por ele o que você gostaria que fizesse por você. Você gostaria que lutassem por você quando você está sofrendo uma injustiça, faça isso também pelos seus próximos, né? Isso é uma consequência lógica. Então, falando agora de um ponto de vista mais histórico, é fato que a história das sociedades é cíclica, né? Toda a sociedade ela vai passar por períodos de ascensão cultural, seguidos por períodos de decadência e declínio cultural, como qualquer ser vivo, que passa por ascensão e queda. E isso vai se repetindo diversas vezes. E quando eu falo em ascensão e declínio cultural, a gente está falando de uma ascensão ética, espiritual, política, científica, filosófica, artística, onde tudo melhora relativamente ao estado anterior, chega a um ápice e de repente tudo começa a cair em declínio artisticamente,
moralmente, politicamente, nas leis, na ciência daquela sociedade, na filosofia daquela sociedade, tudo cai em bancarrota. Por quê? Porque o mal está sempre se reinventando. Você consegue combater o mal em determinado momento, destruir as falácias do inimigo, trazer uma visão positiva e boa para a sociedade, no qual constrói uma sociedade rica e próspera e pacífica, até que chega um momento que o mal reinventa e cria uma nova ideologia, umas novas ideias, e vai disseminando na sociedade, e ela começa a cair numa decadência. Sendo assim, resumindo de uma forma assim bem grosseira, assim, bem a grosso modo. É como aqueles animes, né, de Isekai, em que o rei demônio, ele morre, é destruído por um grupo de heróis, mas séculos depois ele reencarna no novo rei demônio, né, e quando você olha da história da humanidade, parece uma coisa similar, em que há um grande mal, pessoas, homens fortes, né, nesses tempos difíceis se levantam, destrói esse grande mal, a sociedade meio que se habitua com a prosperidade traz diversos tipos de vício, né, diversos tipos de indolências morais, isso corrompe os costumes e acaba gerando novos tempos difíceis, novas brechas para que pessoas mais cheguem ao poder, enganando e manipulando as pessoas que se tornaram indolentes, né? E isso vai se repetindo, vai melhorando, você dois passos para frente, um para trás, geralmente, você vai vendo isso, às vezes até mais para trás, mas assim caminha a humanidade, né? Oscilando, mas até agora mais para frente que para trás, pode ser que um dia chegue muito mais para trás, né? Caiu uma bomba atômica ou alguma coisa do tipo, mas a gente sabe que inevitavelmente um dia o rei demônio aqui vai nos vencer, aparentemente ele vai dominar tudo, destruir tudo, né? Depois de algum grande período de ascensão e prosperidade, as coisas vão ficar tão indolentes que o anticristo domina tudo. A gente não sabe se isso daqui vai ser daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, daqui a bilhões de anos, uma sociedade galáctica, sei lá, a gente não sabe, ou se vai ser amanhã. Mas é como diz o Aragorn no Senhor dos Anéis, ele chega e diz uma coisa mais ou menos assim, olha, o discurso para os soldados, olha, um dia as forças das trevas vão dominar tudo e acabar com os homens, mas esse dia não será hoje. E aí as pessoas acreditam e vão para a batalha. Então é isso que a gente fala, um dia o mal vai prevalecer, até por conta da morte térmica do universo. Isso aqui a própria ciência confirma, né? Nem que seja pela morte térmica do universo, o mal vai prevalecer. Mas não sabemos o dia. Essa outra informação é muito importante. Não sabemos o dia. E por não sabermos o dia, precisamos resistir enquanto pudermos. Pelo bem dos nossos próximos, pelo bem dos nossos filhos e pelo bem de nós mesmos, né? Essa é a essência da moral, do heroísmo, de verdade. Enfim, gente, já falei demais. Então, se você curtiu, compartilha essa mensagem com o seu próximo e se inscreve para não perder a próxima.